O Flamengo venceu o Botafogo por 2-1 no Campeonato Brasileiro e conseguiu conquistar uma grande vitória fora de casa. O Flamengo não teve uma grande atuação, na verdade foi uma atuação razoável. Apesar disso, o Flamengo teve bastante oportunidade durante o jogo. O Jorge Sampaoli decidiu fazer algumas mudanças, como colocar o Pedro no ataque, o Alan no meio campo. E acho que o Flamengo consegue abrir o placar no primeiro minuto de jogo, em uma jogada onde o Pedro gira a bola, ele está do lado esquerdo, ele gira a bola, cruza, o Wesley cruza a bola e o jogador do Botafogo marca contra. O Bruno Henrique entrava na segunda trave atrás do jogador do Botafogo e a importância a importância do centroavante participar de um lance como esse. Bom, minutos depois, o Flamengo chegou novamente com o Pedro em mais uma bola que começa pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique. O atacante gira, consegue antes da entrada da área, consegue finalizar, mas a bola passa por cima do gol. O Flamengo, até naqueles primeiros 15 minutos, o Flamengo era a melhor equipe no jogo. O Flamengo conseguia propor a partida, mas o Botafogo chegou bem. O Flamengo estava com a bola, mas o Alan saiu jogando errado, tentou dar um passe por dentro para o Eric Pulgar. Nisso o Botafogo recuperou a bola e o Matheus Cunha foi obrigado a fazer uma grande defesa. A partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o Botafogo melhorou no jogo e logo depois o Flamengo leva o gol. O Fabrício Bruno tinha o domínio da bola, mas preferiu, ao invés de tocar para o Cunha, preferiu jogar a bola para a linha lateral. Na cobrança do lateral, o Alan e o Wesley dão espaço para o jogador do Botafogo que cruza, o Tiquinho Soares consegue vencer o duelo aéreo com o Eric Pulgar e com o Léo Pereira. Bom, o Botafogo abre o placar com um erro claro do sistema defensivo do Flamengo. Naquele momento o Botafogo pressionava muito o Flamengo no campo de ataque. O Flamengo estava claramente com dificuldades na saída de bola. Mas apesar disso, o Flamengo conseguia criar. 3 minutos depois do gol do Botafogo, o Alan gira uma bola maravilhosa pro Gerson. O Gerson cruza e o Bruno Henrique completamente sozinho finaliza no meio do gol. Bastava dominar a bola que ele ia ter espaço para chutar bem com a perna boa, com a perna direita. Mas ele não conseguiu ver e, bom, chutou em cima e chutou no meio do gol. O Flamengo até conseguiu criar outras oportunidades no primeiro tempo, por exemplo, em um lance em que o Bruno Henrique também pela esquerda, que o Léo Pereira lança o Bruno Henrique sai na cara do gol e ao invés dele tentar um chute forte, ele tenta dar uma cavadinha, assim, totalmente nada a ver, com o Pedro entrando por dentro, não. E no final do primeiro tempo ainda, o Flamengo ainda teve outra oportunidade com o Bruno Henrique, mais uma vez, o Flamengo tendo espaços. O Bruno Henrique corta o zagueiro do Botafogo e chuta. O goleiro do Botafogo faz uma baita de uma defesa, só que ele deveria ter olhado para o outro lado, onde tinha um jogador do Flamengo livre. Bom, o Flamengo voltou para o segundo tempo com a mesma equipe e voltou bem para o segundo tempo. Logo com 1 minuto de jogo, o Flamengo consegue abrir o placar. O Flamengo consegue fazer 2-1, mas o gol do Bruno Henrique é anulado em um baita de um lançamento do Léo Pereira. Mas o gol é anulado, bem anulado. Na verdade, o Bruno Henrique estava um pouco na frente. E o Botafogo até chegou aos 5 minutos, mas foi tipo um contra-ataque. O Cunha conseguiu fazer a defesa, não teve tantas dificuldades assim, apesar de bater roupa, né? Que é algo que o Cunha faz com uma frequência absurda. O Flamengo conseguia controlar mais o jogo no segundo tempo. E, por exemplo, tem uma oportunidade logo no começo do segundo tempo também que o Bruno Henrique, mais uma vez o melhor em campo, cruza e o Wesley chuta por cima do gol. Era uma outra oportunidade do Flamengo. Bom, depois disso o Flamengo conseguia ter o controle do jogo, mas não estava conseguindo criar grandes oportunidades e aí saiu o gol do Flamengo. Em uma jogada individual do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ganha do lateral do Botafogo e chuta no ângulo, apesar do goleiro do Botafogo ser gigantesco. O Bruno Henrique chuta no ângulo e o Flamengo faz 2-1. Depois disso, o Jorge Sampaoli decide modificar a equipe, coloca um time, tira inclusive o Bruno Henrique, coloca o Flamengo um pouco mais para trás, o Botafogo até chega com muitos cruzamentos, mas sem uma grande oportunidade. No finalzinho do jogo, nos acréscimos, o goleiro do Botafogo no ataque desesperado tentando fazer gol. O Everton Cebolinha simplesmente tem a oportunidade de chutar para fazer 3-1 e simplesmente se enrola. Não sei se sofre falta ou não. Simplesmente se enrola, não consegue finalizar. Tipo, inacreditável, um lance absurdo dele nem ao menos tentar finalizar pro gol. O
O Flamengo ganha o jogo. O Flamengo fez uma partida razoável. Teve muitas oportunidades no primeiro tempo. Não grandes oportunidades, mas o Flamengo conseguiu criar oportunidade de algo que o Flamengo não estava conseguindo fazer. Sim, o Botafogo provavelmente finalizou com certeza mais que o Flamengo, é algo natural nesse time do Flamengo. Mas no geral o Flamengo fez uma partida razoavelmente boa. O destaque para mim, obviamente, é o Bruno Henrique. O Bruno foi de longe o melhor jogador do Flamengo em campo. Mas outros destaques que eu gostei, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo do Léo Pereira foi bom também. O Pedro foi muito bem. Acho que o Pedro hoje colocou, mostrando claro que ele tem que ser titular neste momento, porque ele esperou o Gabriel ter todas as oportunidades. O Gabriel não foi bem e ontem o Pedro conseguiu fazer uma boa partida e acho que garantir seu próximo jogo como titular. Acho que quem foi mal, o Wesley foi mal. Nossa senhora, muito mal na partida. Ele, Alan e Vitor Hugo foram desastrosos, para dizer. O Alan simplesmente errou vários passos durante o primeiro tempo. Numa saída de bola, o Flamengo quase leva gol por culpa dele. Assim, totalmente disperso na partida. Quem foi razoável foi o Gerson. Primeiro tempo ruim, segundo tempo melhor do Gerson. Ayrton Lucas no primeiro tempo queria sair jogando o tempo todo, cometendo uns erros absurdos. Sim, não dá pra coisa. O Flamengo, a saída de bola do Flamengo é ruim, segue ruim, mas ao menos o Flamengo conseguiu ganhar num jogo complicado, fora de casa. O Flamengo, curioso, o Flamengo consegue ter bons números fora de casa, mas como mandante não consegue ir bem. Mas o Flamengo conquistou